qual que é o teu nome e qual a cidade que tu tá falando? Sou Simone Souza, estou na cidade de São Bernardo, do estado do Maranhão. Maravilhoso. Simone, você se formou na formação em psicanálise aqui na Faculdade da Alma? Sim, na Faculdade da Alma, que para mim foi assim um divisor de águas na minha vida. Foi um momento em que eu estava o mundo fala no fundo do poço, né? Por quê? Porque era um momento que eu estava enfrentando um câncer, um tumor na cabeça, enfrentando várias coisas, a qual eu cheguei a fazer 6 cirurgias em um ano, mas mesmo assim, fazendo as 6 cirurgias em um ano, eu continuei estudando, eu não desisti, né? E continuei ali no foco. Também nunca mostrei derrota, vocês sabem disso, né? Sempre mostrei que estava tudo bem, porque a partir do momento em que você aprende o que é você trazer coisas boas para você, e na terapia eu me curei de algo muito importante que eu sentia, que era algo do meu passado de infância, né? Então, assim, através da terapia aí com a Eliane, a gente fez as 8 sessões com a Eliane, então eu pude me curar ali daquele problema em que eu estava. As pessoas assim, o terapeuta é como se fossem semideuses, né? Mas não é, também tem as suas limitações, tem as suas dificuldades, tem os seus altos e baixos. O bom é porque quando você entra na formação, você também tem acesso à terapia. E você cura as suas emoções, para você curar as outras pessoas. Então, para mim, foi algo muito importante, por quê? Porque eu estava enfrentando um momento de fragilidade e enfrentando momentos difíceis na minha vida, né? Ali, ao invés de reclamar, eu fui estudar, e também enfrentando a obesidade, né? Porque eu perdi 31 quilos. Então, assim, eu É, aprendi e muito. você perdeu 31 quilos dentro da formação em psicanálise? Foi. Foi, dentro da formação eu fiz cirurgias, eu fiz tudo isso, né? Perdi peso e me transformei numa nova mulher. É porque a transformação, ela vem de dentro para fora. Tudo é planejado na minha vida, né? Então, eu tenho vários projetos na minha vida para me ajudar as pessoas. Eu quero mostrar para as mulheres de 50 anos, né? Vou completar 50 anos agora, que você pode mudar sim, que você pode rejuvenescer, que você pode se sentir com cara de 30, a idade que você quiser. Eu costumo dizer, você pode ter a idade que você quiser, porque a idade é simplesmente números, mas o resultado está aqui na nossa mente, né? Então, fazendo a faculdade, primeiro foi curar as minhas emoções. Fantástico. Agora vamos começar na nossa linha do tempo aqui. Lá quando você chegou na formação, eu lembro que você estava passando por uns desafios, passou por cirurgias, passou por Sim. do câncer. Como que foram os outros desafios que você foi superando ao longo da formação? Você teve ganhos em outras esferas além da saúde, do emagrecimento e da questão de você ter colocado esse câncer em remissão também, né? Que outros benefícios você foi sentindo ali conforme você foi avançando na formação, na parte da psicanálise infantil, nas outras questões ali dentro da formação? Para mim, um dos pontos muito importantes dentro da formação foi aprender a me conhecer, né? Quando você passa por todo aquele processo, quando você aprofunda lá no inconsciente mesmo, né? Porque a gente vê que tem coisas que a gente não lembra, mas quando você está ali na formação, e para mim o que mais mudou a minha vida foi as análises que eu tive com a Eliane. Para mim foi assim muito bom, porque eu até esquecia de falar para ela que eu estava enfrentando aqueles problemas, porque era assim uma coisa boa, mas aquilo mudou a minha vida. Porque a Simone de antes era uma Simone que não se amava, que não se respeitava,
que não se valorizava. Por quê? Porque para uma pessoa ficar desleixada, igual eu estava, na situação em que eu estava, doente igual eu estava, era uma pessoa que não olhava para si. Então, nessa formação, eu aprendi a olhar para mim. Hoje eu priorizo, sim, as outras pessoas, tanto que a minha vida é ajudar as pessoas, só que não esquecendo de olhar para mim. Então, isso para mim foi o mais importante na formação, foi eu aprender a me conhecer. E uma coisa que a Eliane falou no primeiro dia da terapia, não sei se ela lembra, ela disse assim, a sua vida está começando agora. Né? Ela disse, você já tem muitos dons, mas você está meio perdida. Então, a faculdade vai te conduzir ao conhecimento de que você realmente precisa. E foi isso que aconteceu comigo. Olha, realmente eu me lembro que quando a gente começou a conversar, você começou a contar um pouquinho de você e eu fui vendo, né, a grandiosidade do ser que você é. É uma mulher incrível, com muitos talentos, com muito desejo de servir, né, com uma pureza enorme, um coração assim, fora de série e mais perdida. E é muito natural a gente chegar perdido nessa, né, numa formação que a gente busca para se conhecer. Se a gente está buscando algo, né, que a gente busca para se conhecer, logo a gente ainda não se conhece. Mas tem alguém ali que sabe, né, que conhece, né? E aí quando a gente escuta isso, que você escutou e que para você fez muito sentido, olha, sua vida está começando agora, a gente, de fato, está falando realmente isso. A sua vida está começando agora. Por quê? Porque a partir de agora você vai começar a se conhecer. Sim. E quando você começa a se conhecer, você começa a se ver, né? Você começa a olhar para a tua vida e falar, aqui eu preciso melhorar, aqui eu preciso mudar, aqui eu preciso ajustar. E aí a sua vida, de fato, ela dá um upgrade. Por quê? Porque você agora está vendo tudo aquilo que você precisa trabalhar em você. Porque até então, o teu olhar estava na dor, na angústia, no conflito que você estava, né, que tudo aquilo estava te causando. Aí, depois de um momento, você começa a olhar que, opa, peraí, isso aqui é para eu cuidar, isso aqui é para eu melhorar, isso aqui é para eu transformar, isso aqui é para eu mexer ali e colocar do jeito que precisa ficar. Então, você começa a fazer esse trabalho lindo sobre você mesmo, né? E aí a gente vai seguindo. Vai seguindo. E vai adquirindo experiência, e a sua experiência e a sua dor pode transformar a vida de outras pessoas. Que talvez não esteja nem passando, não esteja passando o que realmente eu passei. Mas que eu superei através, Uma né? coisa que eu acho incrível, você conta, né, que todo esse processo que você passou de lutas, você estava na formação, né? Isso. Estava com toda essa situação e, assim, a gente falando, talvez a pessoa não tenha ideia do que você realmente estava passando. Você estava passando por uma situação muito séria, né? Muito. Você me falou daquela história que o médico chegou para tua família, para você, e falou: não sei por que ela não está conseguindo perceber isso, mas ela está muito mal. Muito mal. Né? E você ali falando para o médico, ouvindo isso do médico, mas para você estava numa outra realidade. Estava muito bem. Conta essa parte para a gente de novo. Estava muito bem dentro de mim. É engraçado, Eliane, quando eu fui passar por essas situações, que eu cheguei no hospital para fazer a biópsia, para ver qual o grau do câncer, né, que já estava no grau 4, indo para o 5, que já é quase metástase, ou metástase, né? E eu abri uma palavra, sempre lá tem uma Bíblia. E nessa palavra que eu abri, tinha assim, eu amaciarei o leito da tua enfermidade. Aí eu fechei, não sei o que é isso, o que eu vou passar? Aí eu comecei a chorar, né? Aí minha filha disse, mãe, tá tudo bem? Eu disse, sim, tá tudo bem, meu amor. Aí eu digo assim, eu vou abrir outra palavra aqui. Aí eu peguei de novo e abri em outro lugar, e a mesma palavra. Aí eu fui entender o texto e o contexto do que dizia ali a exegese bíblica. E quando eu busquei ali, é porque eu ia passar por dificuldades na enfermidade, mas o Senhor
ia trazer alegria ao meu coração no momento em que eu estava passando. E eu não senti nada. Tanto que quando eu fui fazer a cirurgia da vesícula, que a pedra era muito grande, era bem grande mesmo. O anestesista foi onde eu estava. Ele disse, dona Simone, o seu caso me chamou muita atenção. Aí eu disse, por quê, doutor? Ele disse, porque é muito grande, né, a pedra. E, com certeza, você foi várias vezes para o hospital com muitas dores. Eu disse, nunca fui, doutor, não sei nem descobrir por que eu fiz o exame, mas eu nunca senti dores. Ele, como assim? Mas eu tenho uma explicação para isso, né? E a psicanálise também, né, Eliane? Você sai do plano, ali, corpo, né? E vai para o self chamado, né? Que é a parte do espírito, né? Então, quando eu estava doente, eu me desconectei do corpo. Curei as minhas emoções, que está na alma, né? E fui para onde? Fui para o céu, fui para o espírito. Exato. Do jejum, da alegria, da gratidão. Então, assim, eu foquei em mim, nos meus sonhos, nos meus projetos. Por 2 vezes eu fui curada de câncer. A primeira vez foi com 21 anos de idade, né, quando eu tive o meu último filho. Eu cheguei em casa e eu fui diagnosticada com câncer, e eu já era um câncer terminal. E não tinha mais o que fazer, só morrer, né? E o que aconteceu? Eu fiz roupa de morta, que chama mortalha, aqui na região Nordeste fala assim, né? E eu sei que eu fiz os preparativos para mim Partir. sim, partir, né? E eu falei para os meus filhos, eu falava para eles o caminho de Deus todos os dias, e eu lembro que eles diziam assim, mãe, mas a senhora não pode viver? Eu digo, só se Deus quiser. E eu disse para Deus uma coisa, eu disse, Senhor, eu não quero viver se não for da tua vontade. Se o Senhor ver que o Senhor não tem plano na minha vida, na terra, eu quero que o Senhor me prepare e eu esteja contigo. E eu disse, eu vou cobrar isso, Senhor. Mas pode cobrar de mim, que eu também farei. Então, assim, eu tenho cumprido, né? Eu tenho feito tudo que eu tenho prometido para Deus. E nesse segundo plano, eu disse a mesma coisa. E essa alegria é o que a gente via em cada encontro, né? Era. Eu chegava para as sessões e ela me contava umas coisas que era para contar na dor, no desespero, e ela me contava rindo. Você lembra disso, que a gente ria junto? Muito! Eu ficava contando os dias da semana para começar a terapia, porque era muito bom, gente. Gente, é muito bom terapia. A gente ria. E às vezes eu comentava com o Ricardo Leal, trazia algumas coisas, né? E eu falava, acredito que a gente riu disso, né? Porque assim, a tua alegria, ela era contagiante, né? E não tinha como não ser tocada por essa força, por essa energia maravilhosa que você carrega e que é muito real. E que está em você, e que todo mundo que se conecta com você consegue, né, receber um pouco disso. É porque é algo de dentro, eu não sei nem explicar. É uma paz que eu tenho. Muitas pessoas dizem assim, eu queria passar o dia inteiro, né? Aqui, muitas irmãs falam isso, né? Eu queria passar o dia inteiro, porque é tão bom. E assim, você aprendeu a viver o sobrenatural sem saber claramente como fazer isso. Você simplesmente viveu. Porque quando você passa por toda essa situação que você diz que você estava vivendo, né, na tua esfera mais self, que é a nossa linguagem psicanalítica, né, mais real daquele ser que você é, e a gente que estuda a psicanálise, a gente sabe, inclusive ali no tripé do ser, onde a gente traz todo o conhecimento, né, do homem nas suas esferas física, mental e emocional, né, que é o corpo, a alma e espírito. Então, se o homem fica apenas se valendo e achando que ele é só aquele corpo, ele vai morrer naquele corpo, ele vai adoecer e ele vai morrer ali, né? Agora, quando você subir um pouquinho mais, esses degraus mais acima,
ok, eu sei que esse corpo está aqui nessa situação, mas eu sei que ele vai se recuperar, eu vou viver na força daquilo que eu sou e vou cuidar desse corpo, porque você foi para o hospital, você não ficou lá, né? Ali achando que... Não. Não, você foi para o hospital, você passou pelas cirurgias, você tomou os remédios, mas você estava numa consciência alta, numa consciência de que, ok, né? Aquilo que precisa ser feito vai ser feito. Se eu tiver que viver, eu vou viver, porque eu tenho um grande propósito aqui. Se eu não tiver que viver, eu vou. Você estava muito consciente. Tá tudo bem. Era uma consciência muito instalada, uma coisa muito consciente mesmo, né? Em você. Se for para partir, tá tudo bem, né? E é isso que nós, como terapeutas, precisamos trazer para o mundo, essa consciência de que mesmo na dor está tudo bem, né? Porque às vezes a gente culpa os outros pela nossa dor, né? Pelo nosso sofrimento, a gente se vitimiza muitas vezes. Algumas vezes eu sempre ia para esse rumo, né? Porque eu olhava para a minha dor e eu começava a me vitimizar. Então, depois eu disse, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque o que eu espero a fazer, não posso pensar como vítima, né? Eu não sou vítima. Vítima não é abençoado, né? Então, assim, tá tudo bem. As pessoas passam pela vida da gente, magoam muitas vezes, mas a gente tem que entender como a vida dele, como a vida dela foi, né? O que ela tem para oferecer, às vezes só tem aquilo. Então, tá tudo bem. Então, assim, eu aprendi a amar o próximo. E passando por uma compreensão, né, de que se a pessoa só recebeu isso da vida e ela só está te dando aquilo que ela tem, ela está na jornada dela de evolução, e às vezes a gente julgar que ela está fazendo certo ou errado não vai necessariamente ajudar nada a mudar, né? Não, E sim compreender que de fato ela tem a jornada dela, e se eu puder contribuir com o ganho de consciência dela para que ela mude, para que ela evolua, perfeito. Se eu não puder também, se não for eu que você fazer esse papel, também está tudo bem. Ela vai seguir a vida dela, a jornada dela, e eu não preciso ter o controle de tudo. é verdade. Isso É tranquilizador saber que você não precisa ter o controle de não tudo. é muito bom. E tem muita coisa que a gente poderia falar. A psicanálise, ela é algo assim tão maravilhoso. A gente não tem palavras para se aprofundar em falar o que é a psicanálise, mas uma das coisas importantes que me fez assim, eu me apaixonar foi saber que eu posso ajudar uma pessoa que está em crise, saber que eu tenho como dar esperança para essa pessoa e mostrar a minha vida. A minha vida é exemplo disso. Então, se eu conseguir, você pode conseguir, você vai conseguir. Eu vou mandar uma foto para o Ricardo pode até colocar aí. Fala uma coisa, essa, né? É, isso aí. Fala uma coisa para mim. Você estava buscando uma formação em psicanálise? Como assim que você... assim, como que a faculdade chegou para você? Como que foi? Como Estava você buscando? encontrou a faculdade? A Foi do faculdade, nada? Apareceu em algum lugar? Como é que foi? eu disse, não, esse ano eu vou me curar, né? Eu tinha recebido o diagnóstico que eu tinha 1 ano de vida praticamente. Então, Ou eu disse, seja, eu né? vou me curar e eu vou estudar. Você Agora, recebeu esse diagnóstico de que tinha só 1 ano de vida, qualquer outra pessoa, sei lá, ia pegar todo o dinheiro e viajar, e você falou, não, eu vou estudar. Inusitado. vou estudar porque eu preciso ajudar outras pessoas, né? E Ou aí, seja, era só o médico que achava que você tinha só 1 ano na tua cabeça, não. cientificamente, né? Uhum. Porque, assim, é como a cardiologista falou, se tu não morrer do câncer, tu está prestes a dar um AVC e uma parada cardíaca, né? Então, assim, é um conjunto, a minha glicemia estava quase 500. Hoje não sai dos 77. Amém. Já tem 3 anos.
Então, assim, era um conjunto de coisas. Se tu não morrer disso, tu morre daquilo. Então, assim, era como se tivesse o cerco estivesse se fechando ali para cooperar para me morrer. Aí eu estava no Instagram, quando apareceu o anúncio Foi no início. da Faculdade da Alma. Então, eu cliquei lá, né? Eu não sei se ainda é o mesmo, né? Mas eu cliquei, quando eu cliquei, eu fiz minha matrícula. Não disse para ninguém. Lá no hospital? Foi. Não disse para ninguém. Fiz minha matrícula e fiquei lá e aí comecei a entrar na plataforma. Aí paguei, fiz o Pix, comecei a entrar na plataforma e aí eu ainda era tão ainda que eu adiantava 2 parcelas, lembra? E estudava em dobro. Porque eu dizia assim, meu Deus, se eu morrer, olha só. Pelo menos vamos reformada. Eu morri formada. Então, eu adiantei o meu curso, que era para ser prolongado, né? Então, eu adiantei, porque eu estudava o dobro, porque eu não tinha, na minha mente, assim, eu acredito, tá? Mas eu vou adiantar. Mas, assim, era projeto de Deus, né? Então, eu conheci a faculdade através do Instagram. Né? E você tem e-book disponível já lá no seu Instagram, né? Tem e-books disponíveis e tem agora um que eu fiz agora um último vídeo falando sobre personalidades, e eu comecei sobre o narcisismo, eu vou trabalhar outras personalidades também, e eu estou lá no final doando um e-book gratuito, falando sobre a personalidade narcisista. Por que eu escolhi essa abordagem? Porque muitas mulheres, e muitos homens também, eles sofrem abusos psicológicos, e assim, tem 2 opções, ou aprende a conviver com o narcisista e está tudo bem, né? Ou separa, né? Tem essas 2 opções, né? Sendo que o aprender a conviver causa bastante Palmas. efeitos colaterais, né? É que nem você está usando uma parada da saúde. E aí essa convivência, ela não é muito favorável, a não ser que você saiba lidar, né? Então, se você convive com narcisista, de repente, né, pode ser que a formação de psicanálise te ajude a lidar com essa pessoa. Pode ser, não, com certeza vai ajudar, porque vai dar essa pessoa consciência, né? E ela vai não só conhecer a ela mesma, mas também como saber lidar com a outra pessoa, porque o fator mais negativo da relação com o narcisista é porque o narcisista ele consegue botar no chão a outra pessoa, né? Com apenas uma única fala ou algum comportamento que ele tem. Agora, quando a pessoa está consciente dela, ela não vai mais permitir. Não liga mais. Então ela vai lidar com, né? Vai ter ser mais saudável. E nesses casos, por mais que a pessoa fale, o efeito, né, que vai causar em você, antes era assim, acabou com o teu dia, você vai ficar chorando na cama. Aí depois você vai ouvir e vai entender. Beijo no ombro. Aquilo, né? Entendi. Deixa eu pegar um café aqui. E você sabe eu quero um café. Aí tá de boa, o teu dia segue, entendeu? É porque ela não fica mais vítima, né? Ela sai da posição de vítima. Não fica mais vítima. E outra coisa também, uma das coisas muito grave, que eu nem falei nos meus vídeos, mas é muito grave, é aquela abordagem que o narcisista, ele faz com que a vítima fique zangada. Não sei se é essa palavra. No Nordeste a gente tem uma outra linguagem, mas ele tira do sério ali a pessoa e depois ele culpa a pessoa. Olha como ela é louca. Exatamente. Ele causa, né, esse comportamento da pessoa e daí usa o mesmo comportamento contra a pessoa. Isso, lembrando que essa ação pode ser feita tanto por homem quanto por mulher, né, porque é um comportamento humano. Então, vão ter mulheres narcisistas, homens narcisistas, tanto na relação de marido e esposa, quanto na relação de pai e filhos, mãe e filhas,
e assim por diante, né? De repente a sua avó é narcisista com você. Então, assim, tem várias dinâmicas possíveis. E também alguns comportamentos, né? A pessoa vai se sentir culpada, ela vai pegar a culpa para ela vai achar que a culpa é dela, né? Ela vai ser... Desculpa. Exatamente. Ela vai achar que ela está fazendo tudo errado, que ela não consegue fazer nada certo, né? Ela vai perdendo, eu digo que a pessoa que convive, essa convivência vai fazendo ela perder a dignidade, a própria dignidade. Perde. E a identidade também, né? Do que ela é. E vai deixando assim de lado, né? Vai deixando assim mesmo de lado e acaba esquecendo quem é. A gente muitas vezes vem para a vida e a gente não consegue se conectar com o nosso verdadeiro eu que tem lá dentro. Aquele, inclusive, às vezes eu falo nas aulas, né? Aquele que só você conhece quando você vai lá e deita a cabeça no travesseiro de noite, num domingo à noite. É desse jeito. E na faculdade da alma ensina isso, viu, gente? Ensina a gente... A gente conhece sobre a vida de Narciso. Exatamente. Muito bonitinho ali. E a psicanalista Simone também ajuda muito. Tem uma experiência grande dentro dessa área. Isso, com certeza. Maravilha. Tem um livro seu também ali, né, no Instagram, que a pessoa pode adquirir entrando ali no link do Instagram. Como que é o nome do livro? Tem o de Batalha Espiritual. Batalha Espiritual. E também tem o Caminho para a Cura da Ansiedade. O Caminho para a Cura da Ansiedade. Show! E esse e-book do Caminho para a Cura da Ansiedade, eu dou bônus também, lá tem bônus. Então tá bom. Fica a dica aí pro pessoal que for pesquisar, mas não saia do vídeo agora, assiste até o final, depois você volta lá e... Vai lá no Instagram da Simone. Não perde o conteúdo. Qual que é o Instagram, Simone? Simone, @psi.Simone Souza. @psi.Simone Souza. Simone, então não tinha nada que te impedia, assim, não tinha nenhum fator que impedia você de fazer sua matrícula, né? Porque você se matriculou no hospital depois de ter recebido uma bela notícia. Eu ia operar. Mas você pensou pela tua cabeça assim, mas e se eu não conseguir estudar? E se eu não conseguir? Passou alguma coisa pela tua cabeça? Eu nunca penso nisso. É uma coisa que nunca vem na minha cabeça. Eu não vou conseguir. Olha aí. Por quê? Por que eu não coloco essa palavra? Essa palavra não existe para mim. A palavra certa para mim é assim, se estiver no plano de Deus, gratidão. E se não, gratidão, tá tudo bem. Mas eu nunca digo assim, eu não vou conseguir. Se eu não conseguir, porque assim é dúvida. Então, o certo é você não colocar dúvida no seu coração. Então, eu tinha tudo para colocar dúvida, mas eu não coloquei. Eu tinha certeza que eu ia fazer. E, assim, eu me vi lá com vocês. Eu fiz questão de ir presencial, né? Foi uma viagem maravilhosa. Fui por São Paulo até chegar lá. Então, assim, para mim, foi uma realização em dois sentidos, né? No sentido de fazer a formação, no sentido de ir para a formatura. Olha aí, que maravilhoso. Você pode pesquisar. Eu vou pesquisar a sua formatura aqui, Simone. Deixa eu ver se está aqui. Acha a formatura e você pesquisa por rostos. Na hora que você foi lá, Simone, viu o anúncio, clicou e foi lá e fez a tua matrícula. Nesse momento ali, tinha alguma coisa... o que fez tu confiar na Faculdade da Alma, na Eliane, no Ricardo, na hora da decisão ali de ingressar? Eu tinha pedido um direcionamento de Deus sobre essa formação. E quando veio a faculdade, me chamou a atenção o nome também, né? Faculdade da Alma, né? Digo, mas incrível que pareça, que uma das coisas, olha só, que veio para mim foi: eu vou me curar as minhas emoções. Porque o anúncio falava, você cura as suas emoções para curar os outros, mais ou menos isso.
E eu disse assim, então eu não pensei nem tanto na formação quanto na minha cura interior, que é um processo. É quando você... Total, tem muitas pessoas que vêm para fazer a formação aqui que elas nem querem, elas não pensam em trabalhar, elas pensam em se conhecer. Aqui, ó, olha só. Ai, oh, nossa, eu quero essa foto ali. Nossa, que lindo, ficou muito linda essa foto. Ai, que dia maravilhoso esse dia. Foi assim o melhor dia da minha vida. Olha aí. E assim, respondendo ainda a pergunta do Ricardo, e além, Ricardo, de eu ter curado as minhas emoções, que foi um processo, né? Eu também pude me encontrar como terapeuta, né? Então, Então, é um assim, bônus. um bônus, né? E eu quero falar uma palavra para quem está se formando agora, que fica aquele medo, será se eu vou conseguir paciente? Será se eu vou conseguir agregar valores? Será se eu vou ter uma clínica futura e tal? Primeiro passo, acredite no seu potencial. Busque a sua essência naquilo que você mais gosta de fazer para o próximo, naquilo que você se identifica, e você vai ser uma ótima terapeuta naquilo que você realmente gosta. E procure sempre fazer formações extras. É porque tem muita gente que às vezes está ali, mas tem que continuar estudando. Não pode, Mas o pessoal aqui na Faculdade da Alma não para, né? Depois não de... para, não tem como parar, gente, não tem como parar. Essa é uma coisa viciante. Para quem gosta de estudar, eu amo estudar, então é viciante. Maravilha. Uma das coisas que a gente recebe bastante feedback, Simone, dos nossos psicanalistas formados, é tipo assim, os pacientes relatando que já tinham passado por muitos profissionais de muitas vertentes, mas que quando chegou neles era diferente. Você É, sentiu isso também? Alguém te falou alguma coisa assim? sim, inclusive eu tenho alguns depoimentos lá no meu Instagram, né? Tanto em vídeos que me mandaram, como feedbacks também escritos. Eles falam isso. E esse diferencial vem da nossa formação. Né? A formação na Faculdade da Alma, ela não é só uma formação acadêmica, eu sempre falo isso. Ela também, ela tem um carinho especial, esse lado familiar, esse lado amizade, eu não sei nem explicar, é algo diferente, né? E as pessoas sentem isso, porque é tipo assim, você é criado ali, você nasceu ali, você aprendeu ali, então você leva com você. Eu acredito que todos os profissionais, não somente eu, mas todos os que se formaram junto comigo, né, os que se formaram depois, eu acredito que também tem o mesmo pensamento, e quem é paciente também vai dizer a mesma coisa, é diferenciado, né? Diferenciado. Isso é Sim. muito importante. É que quando você diz, né, que você não sei se foi na nossa conversa antes ou se foi nesse momento agora que você falou que você faz a diferença, né? Não sei se foi você, a gente falou com tanta gente hoje, ela falou, não quero ser mais um, quero ser, foi você. Isso. Não quero Eu ser mais um, quero ser o diferencial. a excelência. A excelência, exatamente. Quando a gente tem... Tudo que eu faço, Eliane, tudo que eu faço. Se você marcar uma reunião comigo, às vezes as meninas daqui marcam reunião comigo e eu chego 10 minutos antes. Nossa, você é muito pontual, sim, sabe por quê? Porque eu fui criada, ensinada, e está dentro de mim a ser e a fazer com excelência. Não Exatamente. ser Exato. não ser, mas ser, não ser uma, mas uma das, não. Eu quero ser marcante. Exato. Por quê?
Mas eu digo, por quê? Porque você faz com excelência. Se você me der uma tarefa, vamos supor, você disse assim, Simone, você pode me ajudar? Você pode fazer um e-book para mim com tema tal? Você tem 3 dias. É um pouco dia, né? Aí, se eu der a minha palavra, eu te entrego em 3 dias o e-book com aquele tema. Ou se eu for aí onde está você, você disse assim, Simone, fala de um assunto X. Tu tem 1 hora para falar. A minha mente vai lá e traz o assunto X na hora. Por quê? Porque eu estudo para ter conhecimentos gerais. E o psicanalista, o profissional da saúde, ele precisa ter conhecimentos gerais. Então, eu estudei para me agregar valores também no meu consultório. Teria mais alguma coisa que você falaria para a Simone de lá de trás? Sabendo da Simone de hoje? Teria sim. Quando eu olho para aquelas fotos, né, daquela mulher. Então peraí. Gente, essa aí sou eu, viu? Quando eu olho para essa Simone, eu digo, tem muitas mulheres que estão assim, eu diria assim, Simone, ainda tem jeito para você. Tem como você melhorar. Tem como você mudar, tem como você rejuvenescer, tem como você emagrecer. Você depende de 2 coisas, 3 coisas. E que você usou essas 3 coisas na sua vida. Foco, determinação e disciplina. Eu diria essas 3 coisas para você, Simone. Você usou essas 3 coisas na sua vida e ainda uso. Foco, determinação e disciplina. Tudo na minha vida é pensado. Eu não faço nada que eu acorde o dia e não pense. Muitas pessoas veem quem eu era e dizem, como assim ela mudou? Ela fez plástica? Já me perguntaram isso. Responde isso pra gente. Você já fez plástica? Não, não tem como eu fazer. Não, fiz plástica, não. Suplementação, alimentação saudável, disciplina na academia, corrida e jejum. Então, assim, nenhuma cirurgia foi plástica, nenhuma cirurgia foi para emagrecimento, bariátrica, nunca fiz. Foram cirurgias para a vida. Só que entre essas cirurgias, eu me conectei com o espiritual, como eu falei, e foi através do jejum. Então, o jejum e a suplementação, gente. A suplementação renovou as minhas células. Mas só o jejum já renova as células. Por quê? Porque eles matam as células defeituosas do corpo, Sim. né? E eles renovam as células. E um jejum de 18 horas, ele já é um jejum reparador. Foi isso que me ajudou. Depois eu fui fazer atividade física, mas eu já estava magra, já estava durinha também, não fiquei flácida. Em momento algum, minhas pernas, tudo, meu corpo. E lembrando que não foi 5, 10 quilinhos, foi quantos mesmo? 31 quilos. 31 quilos. Vou mandar um vídeo, só para você ver como eu era. Tudo, a psicanálise faz isso com a gente. Olha só, gente. Sabe que a gente recebe muitas pessoas com um semblante assim? Eu tinha semblante de pessoas que já tinham morrido. Eu estava morta dentro de mim, sabe? Então, a psicanálise me deu uma oportunidade para me viver. A nossa aparência muda. E ela muda quando você muda dentro. Então, eu mudei dentro, porque eu criei vida. Gente, que coisa linda, Simone. É muito gostoso a gente conversar, porque daí a gente conhece a história da pessoa, né? E é isso que a gente busca. Eu busco uma mudança real na minha vida. E eu sei que só quem viveu uma mudança real vai poder me ajudar. Sim. Né? Uhum. E a gente tem a Simone com uma grande história real, né, de transformação, que pode sim ajudar muita gente. A gente tem a formação em psicanálise que também traz esse ganho de consciência que pode ajudar muita gente. E a gente vai seguir, né, transformando vidas, né, sendo esse agente de transformação de vidas para transformar mais vidas, né? Isso. Maravilhoso, maravilhoso. Estou aqui, olha, impactada. É aquela coisa, as pedras estão no caminho. Você prefere
tropeçar ou você prefere montar uma escada e subir? Essa foi boa. Fazer uma construção com elas. Então a perspectiva, né, muda muito. Só que às vezes é difícil a pessoa soltar aquela percepção de vítima, né, das coisas da sociedade, de tudo. E enquanto ela não solta, ela não consegue ver as oportunidades que estão bem na frente dela. Mas eu quero te agradecer por essa entrega desse conteúdo, por essa entrega aqui de trazer para a gente um pouquinho da sua história, né, nos contar um pouco da tua superação. Agradecer também por você ter confiado na gente. Lá no hospital, você recebe uma indicação do Instagram, você olha, você fala, Faculdade da Alma, esse negócio pode ser bom. E aí você clica assim, confiando, né? Confiando naquilo que chegou para você. Eu agradeço demais pela sua confiança, por acreditar na gente, né? Fantástico. Você quer deixar algum recado para o pessoal que está aí na audiência antes de encerrar? Só quero dizer, não desista. Diante de nenhum obstáculo, nem diante da dor, nem do luto, de nada. Nada é mais importante do que você. E se você escolheu esse caminho de terapia, muitas coisas vão estar te impedindo a prosseguir. Mas não desista, prossiga, porque no final tem bênção para a tua vida e você pode ser bênção para muitas vidas também. Aí, extraordinário. Maravilhoso. Gratidão, Simone. Gratidão, Eliane Cunha, por mais um conteúdo. Obrigada aí também, foi muito bom estar com vocês. Maravilha. E se você está aqui, né, chegou até o final aqui desse vídeo, aproveita para ver uns cards que estão por aqui em algum lugar na tela, com conteúdos sugeridos aqui do canal para você. Aproveita e maratona o canal do YouTube da faculdade. Se esse vídeo estiver dentro do canal da Simone, maratona o canal dela, porque tem muita coisa incrível para você aqui. Um grande abraço, gente. Gratidão por ter ficado até aqui conosco e esperamos continuar podendo contribuir com a sua vida, né, de várias formas diferentes. Gratidão. Tchau, tchau.